Bem-vindo à primeira aula da Semana da Concentração Ampliada com o Estudo Espontâneo. Eu sou Cláudio Omar e nessa jornada você vai aprender tudo o que você precisa sobre como atingir níveis cada vez mais altos de compreensão. Meu nome é Jackson, sou do interior do Espírito Santo. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco do trabalho do Cláudio Omar, ele que é um profissional excelente. Eu me chamo Ranieri Pinheiro, formado em Gestão de Recursos Humanos, eu moro em Teresina. Cláudio Omar, ele apareceu há pouco mais de 2 meses, né? São 2 meses e meio aí que a gente vem tendo esse contato com ele. Ele se tornou para mim uma espécie de conselheiro, né? Um mentor. Eu sou muito grato ao Cláudio Omar. Meu nome é Marlon, eu sou formado em administração, moro aqui na cidade de Belo Horizonte. Trabalho como servidor público na minha própria área, como administrador. Estou estudando para prestar um novo concurso público e os conhecimentos que ele tem me passado têm ajudado muito a conquistar cada vez mais, sabe, a adquirir mais conhecimento. Como é que você perde a concentração? Eu sempre imaginei que quando eu mudasse para os Estados Unidos, todos os problemas estariam resolvidos. Porque eu tinha me preparado para aquela situação. E quando eu cheguei lá, eu tive que rever um monte de... todos os meus conceitos. Porque assim, eu sempre imaginei que quanto melhor, melhor. Só que, mesmo extremamente bem preparado, chegando na maior economia do mundo, quando a gente entra numa situação de crise, é preciso novas competências. É preciso a gente saber encontrar soluções fazendo diferente. Um presidente americano uma vez falou algo parecido com: se cada um fizer a sua parte, a gente vai acabar no vinagre. Olha só, as pessoas se assustaram e disseram: como assim? Não é se cada um fizer a sua parte tudo vai dar certo? Não. Em situações como a que a gente está vivendo agora, é muito importante que cada um faça a mais que a sua parte. Porque se você fizer só a tua parte, não vai funcionar. É preciso que você faça o teu, não dá para não fazer o teu. Mas além do teu, é preciso que você faça um pouco mais. Então, ao longo da aula de hoje, eu vou te mostrar qual vai ser a tua jornada se você escolher estar conosco nessa missão. Por que eu estou falando que isso é uma missão? Você fala assim, poxa, até agora a gente estava falando só de concentração para estudar no IAD. Como é que isso vira uma missão? É que assim, ó, se você for fazer só a tua parte, o que vai acontecer? Em especial numa situação como essa atual. Está cheio de gente boa que está fazendo só a sua parte. Todo mundo está fazendo a sua parte. Só que tem um bocado de gente que está no lugar errado, não está preparada para fazer o que está fazendo e por conta disso está fazendo errado e está tendo um monte de consequências na vida de um monte de gente. E não estou falando só de saúde. Tem um monte de gente que nem ficou doente, mas porque ficou com medo, já não está conseguindo estudar direito. Tem um monte de gente que até está bem, mas porque tem alguém na família com risco, já não consegue estudar bem. Então, onde é que eu entro nessa parada? Eu entro no seguinte: não basta eu fazer só a minha parte. Não basta eu ser engenheiro, ser consultor, já poder estar vendendo mentorias e treinamentos a 5 mil, 10 mil reais. Não adianta, porque se eu tiver tudo isso e a gente não conseguir trabalhar juntos, não vai resolver. Então eu preciso primeiro que você faça a sua parte. Eu vou estar aqui te ajudando a fazer a tua parte. Mas depois que você aprender nesse processo formas cada vez mais efetivas de fazer a tua parte, eu preciso que você compartilhe parte desse conhecimento para que cada vez mais pessoas façam além da sua parte.
Se você prestar atenção, você tem um imenso potencial aí, só que ele está parado. Você tem potencial para ser qualquer coisa. Imagina uma coisa que você sempre quis ser. O Deus no qual eu acredito não colocaria esse desejo na tua cabeça se não fosse para você realizar. Claro, se o teu desejo envolve prejudicar alguém, tirar vantagem de alguém, você está no lugar errado. Porque no médio e longo prazo, as coisas que eu vou te ensinar não vão te ajudar a chegar aí. Até poderia, mas o normal é que você deslize em algum lugar e as nossas conexões de valores vão acabar não coincidindo. E a gente não vai conseguir trabalhar juntos. Agora, se você tem um objetivo que é teu, e tem potencial para isso, e eu creio em você, eu tenho a ferramenta que você precisa para chegar onde você quer chegar. E eu creio que você consegue usar. Por quê? Porque eu estou disposto a te ensinar e tudo o que eu preciso de você para que você use é o teu comprometimento. Como você está aqui agora, ainda que vendo uma versão gravada desse vídeo, eu tenho certeza que você está comprometido. Então eu tenho absoluta certeza que isso vai dar certo. Então, se você me perguntar agora qual é o propósito desse trabalho todo, é a gente fazer um movimento que vai resgatar não só os bons. Teve um tempo que alguém disse que é o silêncio dos bons que permite o crescimento do mal. A minha visão é que o silêncio dos bons não está causando nem o crescimento dos maus. Está permitindo a existência do caos. Então a gente pode caminhar para uma situação pior do que simplesmente o domínio do mal. A gente pode caminhar para uma situação de caos. E eu não sei se ainda dá tempo, mas eu não acredito que Deus tivesse me colocado aqui falando com você aí se não tivesse mais tempo. Então eu creio que há tempo, mas a gente precisa começar logo a fazer o que precisa ser feito. Eu sempre acreditei que bastava a gente ser bom para que tudo ficasse bem. Na verdade, eu acreditava ainda mais. Eu acreditava que se você for bom o suficiente, não importa no que você está trabalhando, você vai ter sucesso. Sucesso, reconhecimento financeiro, emocional, afetivo. Você vai ser feliz se for o melhor do mundo. Eu tinha essa crença. E eu acreditava também que só dependia de mim ser o melhor do mundo. Então, começou a minha trajetória. Parte dela eu já te falei ao longo das últimas lives, né? Eu nasci lá em Guajará-Mirim e fui estudar em Fortaleza. Fiz 2 anos de engenharia mecânica. Depois eu encontrei um anúncio no jornal. O anúncio dizia assim, eu estava no final do meu 2º ano. Não, a bem da verdade, eu estava no início do 3º ano. Já tinha terminado o básico de engenharia e tinha um anúncio assim, contrata-se engenheiros para uma grande empresa lá. Na época era a Brahma, hoje já virou Ambev. E apareceu lá algo assim, exceção engenheiros formados em alguns estados, entre eles estava lá o Ceará. Eu não sei de onde alguém pensou em colocar aquele anúncio. Eu acabei não indo verificar se o anúncio era verdadeiro ou não, me mostraram, eu acreditei nele, mas isso foi um baque na minha cabeça, porque eu tinha saído lá do interior de Rondônia, cruzei o país para estudar na melhor universidade que tinha naquele estado, a Universidade Federal do Ceará. E de repente alguém disse que não vai contratar? Eu falei, então não vou ficar aqui. E aí eu fui e passei 1 ano como aluno especial da Unicamp. Só que aí no final desse ano eu prestei vestibular de novo e eu entrei em matemática na USP. Depois eu prestei vestibular uma vez mais aí que eu entrei na escola de engenharia. Então foi todo esse processo. E ao longo desse processo inteiro, o que aconteceu? Eu me formei e chegou no momento da minha vida que eu estava acreditando que eu tinha atingido aquele ápice. Eu era um dos mais novos engenheiros sêniores da Ford Caminhões, em São Bernardo do Campo. Eu já tinha mestrado em engenharia, eu era aluno de doutorado na USP
e eu era professor da Universidade de Mogi das Cruzes. E fui paraninfo naquele ano. Então eu falei, maravilhoso, eu estou no topo da carreira da engenharia, eu estou no topo da carreira acadêmica, sou aluno de doutorado, e eu estou no topo da carreira de ensino, também acadêmica, né? Estou dando aula. Eu falei, essa vida é maravilhosa, eu sou feliz. Só que aí veio a grande rasteira. O coordenador do curso chegou para mim e disse, Claudião, eu preciso cortar custos e eu vou mandar embora professores. E ele ainda falou mais uma coisa, você está longe de ser a minha primeira opção, você foi paraninfo, os alunos te adoram. Só que você é o único da minha equipe que tem um outro emprego, e o teu outro emprego é inclusive melhor do que esse emprego aqui. Ao passo que se eu mandar algum outro professor, ele fica na rua mesmo. E eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou refutar essa ideia, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Só que naquele momento, aquele coordenador nem sabe, mas ele quebrou uma verdade muito profunda em mim. A partir dali, não dava mais para eu acreditar que quanto melhor, melhor. Aquele foi um momento no qual eu realmente senti a grande falta de ter um método que me dissesse, olha, faz assim, faz isso, que vai dar certo. Porque o método que eu tinha na minha cabeça é estuda, trabalha com o que você está estudando e ensina o que você está aprendendo no trabalho e na faculdade. Esse era o método. Mas se eu tivesse um mentor que me dissesse, não basta ser tecnicamente bom, você precisa estabelecer relacionamentos, construir um network, todas essas coisas que alguém que já tem mais experiência já sabe. E quando você está crescendo na carreira, você não sabe ainda. Essa foi a grande falta que fez um mentor. Primeira vez que eu senti uma grande falta de um mentor. E também de um método. E definitivamente, a minha mentalidade não estava preparada para essa parte da vida. Eu tinha aquele romantismo de achar que se você fizer a tua parte, vai ficar tudo certo. E a minha parte era o quê? Estudar bem, ser um bom aluno, ensinar bem, ser um bom professor, eu fui até paraninfo, e trabalhar bem, ser um bom engenheiro. Eu era, tanto é que eu cheguei a ser engenheiro sênior da Ford. E isso se quebrou. E isso trouxe um prejuízo muito grande. Perdi o chão. Falei, e agora? Como é que faz? Mudei de carreira ainda não, mudei de indústria. Eu saí da Ford e fui para Nokia, fui trabalhar com pesquisa e desenvolvimento lá. E aprendi um monte de coisa legal, mas de novo, caiu numa situação parecida. E depois migramos para os Estados Unidos, uma outra mudança. Lá nos Estados Unidos encontramos a dificuldade de, um mês depois que eu cheguei, estourou a segunda maior crise da história do país. Eu fiquei 2 anos desempregado lá e voltei a trabalhar no Brasil. Eu ficava 2 meses no Brasil, 2 semanas nos Estados Unidos, 2 meses no Brasil, 2 semanas nos Estados Unidos. Passou 2 anos com essa vida, a minha ex-esposa pediu divórcio. E aí, de novo, foi um baque ainda mais profundo do que o baque da demissão lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Por quê? Porque eu também acreditava que o casamento era indissolúvel. E eu não achava que estava tudo bem. Eu sabia que não estava tudo bem. Poxa, tinha acabado de migrar para os Estados Unidos e não tinha tido 1 minuto de sossego, não por culpa minha ou dela, mas a vida estava bem bagunçada naquela época. Aliás, cá entre nós, como está agora? Não sei se você percebeu. A crise lá era financeira, a crise agora é sanitária. Mas tem desdobramentos em finanças, né? A economia está sofrendo com isso. E o que aconteceu foi que, quando eu recebi essa notícia do divórcio, aí eu fui buscar soluções. Como é que busca soluções? Eu saí em busca do autoconhecimento. E o que eu percebi, a minha grande deficiência era emocional. Eu não entendia a emoção das pessoas. Para você ter ideia, tem uma metodologia de gestão de projetos que descreve mais ou menos o comportamento de cada uma das pessoas que trabalham no projeto.
E eu falei, poxa, é isso que eu preciso. Eu vou gerir a minha família usando essa metodologia. Porque a metodologia é boa, para projeto ela é maravilhosa, né? Se você contrata, tanto faz se você contrata um sênior, ou um júnior, ou um pleno, eles entendem a metodologia, funciona. E eu falei, bom, vou aplicar isso na minha família. Só que a minha filha tinha 8 meses de idade. Então, a metodologia não funcionava para ela, claro, não funcionava para minha esposa. Porque não era um projeto, né? Era família, era vida, era emoções. Emoções, principalmente, quando você está numa situação como a dos Estados Unidos, né? Desempregado nos Estados Unidos e o mundo inteiro em crise. Aí quem grita bem forte? As emoções. E eu não estava preparado para emoções. Eu tive que aprender sobre emoções. E como é que eu aprendi? Primeiro, veio o tapa, né? Divórcio. Falei, não, divórcio não, para. Mergulhei nessa busca. E eu fui estudar autoconhecimento, programação neurolinguística, até hipnose eu cheguei a estudar. E chegou um momento que eu me encontrei com um camarada que é o Paul Schiller. Paul Schiller, Dr. Paul Schiller, é um americano que desenvolveu um método de aprendizagem que chama fotoleitura. Para você ter ideia, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do caminho, mas para você ter ideia, uma pessoa normal lê entre 100 e 200 palavras por minuto. Na leitura dinâmica, você chega a 800 palavras por minuto. Na fotoleitura, você passa de 5.000. Mas isso era uma coisa que o Paul Schiller estava ensinando, e ele ensinava lá em Minnesota. E aí sai eu, né, morava em Nova York na época, pega 2 trens e um ônibus e chega lá em Minnesota. E 3 dias de treinamento, depois 1 ano, mais 1 semana de treinamento para virar instrutor disso. Só que isso disparou uma série de novas necessidades na minha vida. Coisas do tipo aprender que existem coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Assim, quando eu te falo isso, é óbvio, né? Agora que eu te falei, você fala, óbvio, eu também, tem coisas que eu nem sei que eu não sei. É, tem. E eu concordo que tenha. Mas quando foi que você parou para pensar assim, rapaz, o que será que eu nem sei que eu não sei sobre qualquer coisa? Digamos assim, o que será que você nem sabe que não sabe sobre estudar? Por exemplo, você sempre achou que você estuda desde quando, né? Desde que tinha 5, 6 anos de idade. Então, já devo saber tudo que há para saber sobre estudo. Não, amigo. Você nunca parou para refletir sobre o estudo. Você sempre se esforçou para aprender o que estava sendo ensinado. Mas você nunca parou para refletir, com raras exceções, sobre como é que eu aprendo? Eu estou de fato aprendendo? Aliás, outra coisa interessante, né? Nas faculdades, principalmente de pedagogia, estuda-se muito, muito, muito sobre ensino. Tem? É um assunto altamente estudado, ensino. Mas onde é que a gente aprende sobre aprender, né? Ninguém parou para pensar nisso. E o maior barato é que o aprendizado acontece, por exemplo, do olho para dentro, ou seja, ninguém olha o que está acontecendo, nunca, ninguém questiona. E esse Paul Schiller estudou um pouco esse assunto, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas, mais importante que isso. Então eu descobri que tinha um monte de coisas que eu nem sabia, que eu não sabia. Dentre elas, o que tinha que eu nem sabia, que não sabia, que poderia salvar o meu casamento. E aí eu parti nessa busca de conhecimento sobre o emocional. E nessa jornada de descobertas sobre o emocional, eu também descobri um monte de coisas sobre o inconsciente. E era maravilhoso, porque como eu sabia muito pouco sobre isso, enquanto engenheiro, cada coisa que eu descobri era maravilhosa.
E era tão maravilhosa que batia uma ilusão em mim, assim, do tipo, nossa, é isso! Isso pode salvar o meu casamento. Aí eu lá, voltava todo animado e testava e tentava implementar e não dava certo. Eu falava, vai, volta, decepcionado, estuda. Encontrava mais uma coisa, nossa, é isso. Voltava lá, nada de novo. Essa jornada demorou 5 anos. E aí você se pergunta, né? E aí, reconquistou? Eu vou te falar daqui pro final da live. Me lembra que eu vou te falar como terminou essa história, né? Mas é assim, ó. Nesse processo, eu descobri que o aprender envolve um lado emocional. E essa foi a origem da teoria que baseia todo esse trabalho que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui se amanhã a gente vai falar sobre o círculo gênios, que envolve propósito evolutivo, envolve modelos mentais intelectuais, envolve estratégias de libertação. Essa é a base da teoria que a gente vai trabalhar daqui para frente. E ela nasceu com esse tapa na cara do aprender a descobrir como é que se livra de uma situação de divórcio. Você aplica na tua vida, vê o resultado, melhora, aplica de novo, melhora, deu certo, não deu, o que tem que melhorar, o que tem que aprender a mais, vai lá, aprende, volta, aplica, resultado. Ao longo de 5 anos. Com 5 anos você chega e diz, bom, acho que tem aqui uma coisa que dá para testar. E aí eu comecei a testar em outras pessoas. Primeiro eu dei um treinamento para outras pessoas, depois eu dei mentoria para outras pessoas. E faz uma imensa diferença. Que tamanho de diferença? Uma delas tem, por exemplo, um médico que se formou na Bolívia, Cochabamba, usando essa metodologia. Ele veio para o Brasil, revalidou o diploma e só aí ele já estaria muito feliz. Só que ele deu um passo além. Ele foi para a Espanha e o ano passado ele passou no MI. E hoje ele é aluno de especialização em hematologia na Espanha. Então, esse é o processo. Agora, como é que isso acontece? Essa jornada tem 5 estágios. O primeiro estágio é o iludido. O que é o iludido? É como eu estava quando eu achava que está tudo bem. Não necessariamente é o teu caso, mas, por exemplo, se você está hoje estudando, ainda que você estude 8 horas por dia, do jeito que você sempre estudou, espero que dê tudo certo. Mas, na média, se você pegar o número de pessoas que chegam a passar, você vai ver que é uma porcentagem pequena. Qualquer que seja a coisa para a qual você está se preparando. É uma porcentagem pequena que, de fato, tem sucesso. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo da jornada, você não percebe que existem atribulações. E a gente falou um bocado sobre essas atribulações nas aulas da semana passada, que ainda estão disponíveis. Se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada nas lives. Deixa um comentário aí se você não encontrar. Me manda um direct que eu vou ter o maior prazer em te mandar os links certinhos de que aula tem cada coisa. Mas o fato é, quando você está lá estudando, tem dia que está tudo bem. Você está feliz estudando, entendendo, animado. Tem algum outro dia que algo acontece. Ou você tem uma dor, ou fica doente, ou alguém da tua família fica doente, ainda que você não esteja tão preocupado, porque não é responsabilidade tua, ou alguém está cuidando, esse alguém começa a te tratar diferente e ele te incomoda. Ou tem um cachorro que late, ou sempre acontece alguma coisa. Nessa hora que acontece alguma coisa, são problemas externos. Eles te atrapalham. À medida que eles vão te atrapalhando cada vez mais, você vai começando a questionar coisas internamente. Por exemplo, passou o dia inteiro e você não conseguiu bater a tua meta de estudos. Você não para pensar normalmente, pelo menos não o iludido, não para para pensar normalmente e dizer, não deu certo porque o cachorro latiu, meu irmão está doente. Os poucos que pensam, normalmente pensam em termos de lamentação.
Poxa, meu, tava lá para estudar e veio o cara e me atrapalhou, o cachorro latiu. Nunca o iludido pensa em termos de planejamento. Dizer, o cachorro latiu, me atrapalhou, então eu vou fazer alguma coisa para o cachorro não atrapalhar. Talvez ele tenha atrapalhado porque ninguém passeou com ele, eu vou acordar mais cedo e dar uma volta com ele. Meu irmão está doente, mas amanhã ele já vai estar melhor, então vai ficar tudo bem. Dificilmente o iludido pensa em termos de futuro. Ele está lá, feliz, acha que amanhã vai ficar tudo bem. Depois do iludido, tem um outro passo que é o desapontado. Como é o desapontado? O desapontado é aquele que acabou de se desiludir. E o chato de estar na posição de desapontado, né? Quando você é o desapontado, o que acontece? Você só sente a dor. Você pode sentir a dor no momento que acontece, você está querendo estudar e o pessoal está falando alto aqui do lado, te atrapalhando. Você fica desapontado, bravo ali. Ou você pode ficar desapontado vários dias seguidos, né? Todo dia o vizinho bota a mesma música chata e você não consegue estudar. Passa uma semana nessa situação, você começa a ficar pensando em coisas internamente. Você começa a se questionar. Você começa a julgar, você começa a ficar bravo, às vezes você perde o sono, bravo com fulano, beltrano, se culpando. E às vezes, pior ainda, você começa a projetar o futuro e dizer, se eu não estudei ontem, não estudei hoje, eu não vou estudar amanhã. Pronto, está tudo perdido. E aí o desapontado entra nessa caverninha de pensamentos negativos e fica preso lá. Não sai. Até um dia que tudo vai passando e ele volta. E aí tem o grande risco do desapontado. Ele volta, sabe para onde? Para a posição de iludido. E fica aí, ó. Iludido, desapontado, iludido, desapontado, iludido, desapontado. Uma vida preso. Até que um dia tem um ditado que é: quando o aluno está pronto, o mentor aparece. Nesse momento, na maioria, raríssimas vezes isso acontece quando você está iludido, na maioria das vezes acontece quando você está desapontado. Às vezes, antes de entrar na caverninha, às vezes mesmo depois da caverninha, chega um mentor e te diz, ei, calma, tem um outro jeito. E aí ele te mostra um plano, e te diz, olha, esse plano faz assim, assim, assado. Eu lembro uma vez, quando eu estava já na USP, eu encontrei um amigo que ele até era muito inteligente, mas as notas dele tendiam a ser muito ruins. E o que ele fez, né? Ele teve algum problema no primeiro semestre e tomou pau em umas matérias importantes. No segundo semestre, ele se matriculou em todas as matérias do segundo semestre, mais as matérias que ele tinha reprovado no primeiro semestre. Agora raciocina comigo. Se você não deu conta de fazer todas as do primeiro, você pega todas as do segundo e ainda mais as do primeiro, quais são as tuas chances de fato fazer bem feito? Chances bem baixas, concorda? E ele foi acumulando matéria e fazendo sempre o máximo e acumulando. Um dia a gente chegou para conversar e eu falei para ele, amigão, vamos fazer uma análise estratégica aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Todo semestre você pega todas as que você tem que fazer e mais as que você deixou para trás. Você nunca consegue entregar, mas você sempre se mata estudando, porque você tem muita coisa para estudar, você se mata, e ainda você não tem férias. Porque nas férias o que você faz? Você continua estudando, minha recomendação para ti é, esse semestre se matricula só nessas daqui, ó. Peguei um número razoável de só nessas daqui. Mas e as outras? Você não vai passar de qualquer jeito. Mira nessas, você acerta nessas, você passa nessas. E aí no semestre que vem você já vem mais embalado e pega mais matérias. Mas aí você já está mais forte, tua mentalidade está melhor estabelecida.
Você vai e faz o que precisa ser feito. Ele fez. E isso salvou desse ciclo de iludido, desapontado. Então, assim, quando alguém te entrega um plano, você passa para um próximo nível, né? E nesse nível, você vira o consciente. Quem é o consciente? O consciente, como a gente viu em algumas aulas passadas, né? Existem 4 níveis de consciência de competência. O que é isso, né? Tem relação com o que você sabe e como você pensa a respeito do que você sabe. Como assim? O primeiro nível, o nível mais baixo, é o incompetente e inconsciente. Ele nem sabe que não sabe. O inocente é assim, ele nem sabe que não sabe. No segundo nível, tem o incompetente consciente. Ele descobriu que não sabe. O desiludido é assim. Ele descobriu que não sabe, ele fica triste, fica amargurado. Mas é essa a posição dele, incompetente e inconsciente. Depois, no próximo nível, tem o competente consciente. Quem é o competente consciente? É aquele que sabe que sabe. Aí você fala assim, então ele está tranquilo se ele já sabe que sabe, mais ou menos. Porque, por exemplo, um cirurgião não pode ser competente consciente. Como assim? Vou explicar melhor. É como um motorista. Quando você vai dirigir, você não pode ser competente consciente. Por quê? Porque você não pode se dar o luxo de pensar enquanto você faz alguma coisa quando está dirigindo. Se você tiver que pensar, agora eu vou passar a primeira marcha, depois eu vou passar a segunda, opa, tenho que frear, agora eu vou pisar na embreagem porque tem que frear, não dá, você já tem que fazer automaticamente. Esse fazer automaticamente é o competente inconsciente. Ele nem sabe que já sabe. Como assim nem sabe? Ele não sabe conscientemente, ele não fica pensando, eu sou motorista. Não, eu entro no carro e dirijo. Você não pensa, eu sei andar de bicicleta. Não, se você sabe andar, né? Você sobe na bicicleta e anda. Agora, o competente inconsciente não consegue explicar como ele faz. Ele precisa refletir um pouco, reescrever as coisas para depois se tornar capacitado em explicar. Mas isso você vai ver bem detalhado, acho que 3 ou 4 aulas anteriores. De novo, se você quiser, me manda um direct ou deixa um comentário incompetente, inconsciente e eu te mando o material. Depois do desiludido, você vira o consciente. Quem é o consciente? É aquele que acabou de descobrir que não sabe. Aí ele fica como eu fiquei lá, depois do divórcio. Em busca de soluções. Em busca. Se você tiver um mentor nessa época, nesse momento, o mentor vai te dizer, não, calma. Primeiro, não adianta correr, eu já passei por essas questões de relacionamento, não é o quanto você sabe. É muito bom, é muito nobre que você esteja em busca dessa informação. Você precisa dessa informação, você precisa de mais embasamento, vamos dizer, teu embasamento é todo racional, você precisa de embasamento emocional, mas não é só sobre você. Para de pensar que o teu casamento está passando por isso por causa de um erro teu, como se você pudesse consertar e tudo vai ficar bem. Claro, né? Você comete erros, é normal, relacionamentos são assim, mas não é só uma questão de eu aprendi, eu vou salvar. Não é só assim. E o mentor já sabe disso, ele passou por esse processo. Da mesma forma, você precisa passar em medicina, por exemplo. E você diz, se eu estudar eu vou passar. Deixa eu te contar um segredo. Não é só sobre estudar. É muito mais a respeito de a pessoa na qual você vai se transformar antes de ter acesso à coisa pela qual você está buscando. Não se iluda pensando que é só aprender. Se você aprender tudo que está nos livros, talvez você passe. Eu não vou duvidar da tua competência. Tem gente que passa, mas não é essa a ideia. A ideia é que o aluno de medicina seja uma pessoa mais evoluída
do que o aluno do cursinho. E o cursinho inteiro serve para te preparar para ter essa evolução. Acadêmica, claro, né? Você vai aprender a resolver os exercícios da prova, mas você vai aprender a pensar diferente. Você vai aprender a respeitar outras coisas. Você vai aprender a apreciar outras coisas. Existe um quê de aprendizado, mas a maior lição é de fato de transformação. Ou seja, no final não é sobre o que você aprendeu, é sobre em quem você se transformou. E aqui vai uma dica muito importante, hein? Anota essa aí. A gente está trabalhando junto já aí umas 2 semanas e começou a 3ª hoje. Em que você está se transformando? O que você pode fazer para se transformar ainda mais? O quanto do que a gente está falando aqui você tem colocado em prática? Porque é a prática que te transforma. Coloca em prática. Essa busca determina o início da tua jornada como consciente. E aí você vai aprender um monte de coisas. Claro, a matéria que você precisa para passar na prova, mas você vai aprender também sobre como a tua mente funciona. Você vai aprender sobre como o teu cérebro é. O que é o cérebro triuno, né? O que é o reptiliano? O que é o neocórtex? O que é o cérebro límbico? Que história é essa do lado direito e lado esquerdo do cérebro? A fisiologia, a biologia da coisa é um pouco mais complexa, mas o lado esquerdo do cérebro é mais racional e o lado direito do cérebro é mais emocional. Então, assim, se tudo que você faz, você joga para o lado racional, existe uma boa chance de você não estar usando todo o teu potencial. Principalmente de você não estar usando tudo o que você poderia usar da tua mente inconsciente. E mais ainda, o cérebro reptiliano, ele é o mais antigo. Ele é bem pequenininho, mas ele é super rápido. Super rápido, ele tem prioridade total na tua vida, total, porque ele é responsável pela tua segurança mental, psicológica. Então, toda vez que ele identifica que você está em perigo, o que ele faz? Ele toma uma decisão bem rápido, muito rápido mesmo. Primeiro, ele elimina tudo, ele fala, ó, para tudo, quero nem saber o que vocês estavam pensando, agora é comigo. Por quê? Porque é perigo de vida. E aí ele toma 2 decisões muito simples. Ele diz, ou eu vou bater, ou eu vou correr. É isso, eu ataco ou eu fujo. Se você ficou parado, é porque deu pau. Normalmente, o reptiliano, quando ele age, ele diz, eu vou para cima da porrada ou eu vou correr daqui. Se você ficou parado, é que você congelou. Ele já não conseguiu nem fazer o que ele tinha que fazer. O medo tomou conta. Para que o medo não tome conta, ele age rápido. Agora, como isso impacta o teu aprendizado? É assim, ó. Você entra numa sala de aula que você não conhece, com pessoas que você não conhece. Quando você é aprendiz, você se sente desprotegido. O que acontece normalmente? O reptiliano dispara e diz, eu vou bater ou eu vou correr? E ele fica todo o tempo, eu vou bater ou eu vou correr? Eu vou bater ou eu vou correr? Que hora que ele vai prestar atenção na aula? Ele não presta atenção na aula. E aí você aprende sempre menos do que poderia. Menos do que poderia se você soubesse que o reptiliano está trabalhando e você dissesse, reptiliano, calma, velho. O ar-condicionado está ligado, é só uma sala de aula. Não é a primeira nem a última sala de aula na qual eu vou estar na vida. Relaxa, mano. Não vai entrar nenhum tigre, não vai entrar... Ah, mas o pessoal vai te ridicularizar, vão fazer bullying. Tô de boa, reptiliano. Deixa eu prestar atenção na aula, porque eu prefiro bullying prestando atenção na aula do que ficar aqui e ninguém fazer bullying e eu não aprender nada. Essa conversa com o reptiliano, você aprende à medida que descobre como a tua mente funciona. Você começa a perceber, prestando atenção no teu corpo, as sensações que acontecem antes do reptiliano entrar em cena. Por exemplo, o que acontece quando você fica com medo?
Às vezes dá um embrulho no estômago, às vezes arrepia aqui a nuca, às vezes dá taquicardia. Quando você começa a prestar atenção em como você funciona, você começa a entender essas situações e já começa a agir conscientemente, desarmando o reptiliano. Em especial quando você vai estudar. Mas o que é muito importante para que você faça isso? Planejamento. De preferência, um método que alguém te entregue e diga, ó, planeja dessa forma. Exemplo. Não estou falando só de planejar o teu estudo. Estou falando o seguinte, ó. É uma escola nova. Vai lá antes. Conhece o lugar. Ah, mas só vai estar o lugar, não vai estar as pessoas. Já é um ponto a menos para o teu reptiliano se preocupar. Na hora da prova, por exemplo, vestibular, vai lá antes. Pelo menos no portão. Por quê? Porque se você sair de casa sem conhecer o caminho, você vai passar o caminho inteiro gastando mais energia do que precisa. Tenso, em alerta. E nada disso a gente precisa que aconteça. Quanto mais tranquilo você consegue estar, mais energia sobra para você fazer uma prova num nível bem mais alto. E eu estou falando de prova, mas a mesma coisa acontece quando você vai estudar. Quanto mais tranquilo você está na hora de estudar, menos o teu reptiliano entra em cena e mais você aprende. E ainda tem mais uma parada interessante que é o seguinte, ó. Imagine que você tá tranquilo, nada aconteceu. Você estuda bem. Agora, imagine que vem o teu irmão e briga contigo. Ainda você foi atrapalhado só durante a briga. Se você está em paz, tem um plano, sabe o que fazer, tem gestão emocional, coisa que a gente vai aprender um pouquinho melhor amanhã, tudo isso passa rápido e você volta a estudar, naquele estado emocional favorável. Agora, se o reptiliano entra em ação, o que acontece? Teu irmão vem, faz alguma coisa que te agride, você revida. Quando você revida, o que acontece? Ele pode ir embora e você volta para o teu estado normal. Só que como você revidou, a briga não acaba aí. Daqui a pouco vem mais informação sobre a briga. Ou vem ele tentar se vingar do que você revidou, ou vem alguém, algum responsável, um pai ou mãe, te tomar satisfação porque você bateu no teu irmão. Percebe? Quanto mais controle você tem da situação, no final das contas, mais tempo você estuda. Vamos resumir um pouco o que a gente viu até agora. A gente falou um pouco de estados emocionais, a gente falou um pouco de como funciona o cérebro e a gente falou de 3 estágios da jornada. Na verdade, a jornada tem 5 estágios e você vai saber mais sobre os outros 2 estágios na aula de amanhã. Mas, esses 3 estágios, primeiro é o iludido. Você estuda sem saber direito como está, achando que está tudo bem. Depois tem o decepcionado. Cai na decepção e o grande risco dele é voltar para a caverna e logo depois voltar a ser iludido. E por último tem o consciente, que descobriu que tem um monte de coisas ainda que ele não saiba. Essa jornada de aprender e se transformar leva o consciente até o nível de mestre. A gente vai falar um pouco melhor sobre o nível de mestre amanhã. Agora sim, ó, não esqueci, vocês querem saber como terminou a história lá do divórcio, né? Infelizmente eu não consegui a reconquista, levou 5 anos, eu aprendi um monte de coisas, mas a reconquista não aconteceu. E a vida continuou. Teve os altos e baixos, teve altos altíssimos, sensacionais depois disso, e teve baixos baixíssimos também. Mas isso tudo é história do passado. Bom,
Faz uma coisa, ó. Convida um amigo para a aula de amanhã e pede para ele se inscrever. Por quê? Porque assim, ó, quem está inscrito vai poder assistir essa aula a semana inteira, rever quantas vezes quiser. Ela vai ficar gravada e quem está inscrito vai ter acesso. Agora, quem não está inscrito vai ter apenas 24 horas para ver. Ou seja, essa aula vai sair do ar amanhã às 9, antes de entrar a nova aula que a gente vai ter amanhã. E faz mais uma coisa, deixa o teu comentário. Me diz o que você achou, me diz o que te atrapalha, me diz em que posição você está nessa jornada, está como iludido, está como consciente já, e vai ser muito legal te encontrar aqui amanhã. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.